Dias Venturosos, capítulo 8. Nunca mais a sós. Emaús, ao tempo de Jesus, era uma aldeia bucólica e movimentada, que se encontrava distante de Jerusalém aproximadamente 8 quilômetros ao noroeste. Na sua história se insere a batalha travada por Judas Macabeu no ano 66 a.C., que houvera vencido os sírios comandados por Górgias, retornando ao domínio de Israel. O simpático lugarejo não possuía nada de especial, sendo antes uma porta de acesso para a Síria e outras regiões do Oriente. O seu clima experimentava as mesmas amenidades e vicissitudes que o de Jerusalém, e o seu comércio era relativamente modesto. Emaús passaria à posteridade graças a um acontecimento de que fora objeto. Os dias eram, naquela ocasião, assinalados pela tristeza e pela saudade. A notícia e a constatação da ressurreição do Mestre mais aguçaram as expectativas de novos reencontros. O amor e a ternura têm esse condão: quanto mais perto, maior a necessidade de convivência. A alma sente sede da presença e se embriaga na convivência renovadora, procurando não despertar para a realidade do cotidiano. Haviam sido felizes todos os momentos com Jesus. Agora, ausente, as lembranças alegravam e vergastavam os companheiros daquele banquete de luz que se interrompera abruptamente de forma trágica. Eles repassavam as memórias e davam-se conta de que não haviam correspondido às expectativas do Rabi, que tanto confiara na sua fragilidade de homem simples e alguns deles bastante ignorantes. Não podiam imaginar que todas aquelas palavras de advertência eram-lhes direcionadas, a fim de que tivessem resistência no momento do testemunho. Certamente, não somente Judas sofrera a defecção moral de entregá-lo aos inimigos. Pedro também o negara e envergonhava-se profundamente. Quando soube que ele voltara, apesar de contente, quase caiu em prostração, imaginando a forma como iria enfrentar-lhe o olhar compassivo e misericordioso. O discípulo arrependido entregava-se com frequência ao pranto convulsivo, porque não se lhe apagava da mente a fraqueza moral que o tomara naquela noite inesquecível. Todos, porém, ou quase todos, o abandonaram, fugiram amedrontados, tentando poupar a vida, sem se dar conta de que, perdendo-a, tê-la-iam ganhado. Viria o amigo visitá-los? Interrogavam-se em silêncio dolorido. Até quando ele ficaria com seus corações temerosos? E quais os rumos que lhes daria, a fim de que a boa nova se espalhasse pelo mundo como a claridade do dia? Tudo era incerto. Naqueles momentos acostumados que estavam com ele, em cujo lado tudo eram certezas. Assim, algo aturdidos, não tinham alternativa senão a de aguardar os acontecimentos. As viagens eram feitas com muita dificuldade naquele período. Os caminhos, quase impérvios, dificultavam o acesso às diferentes comunidades, especialmente aquelas destituídas de maior importância. Bandoleiros e assaltantes se locupletavam na rapina e no intimidamento aos solitários que se atreviam a vencer as distâncias. Por essa razão, sempre se formavam grupos e caravanas, particularmente quando se deveria atravessar o deserto ou as gargantas entre montanhas. 2 discípulos, no mesmo dia da ressurreição, deveriam viajar a Emaús, que se encontrava distante de Jerusalém cerca de 60 estádios. Cada estádio media 125 passos, ou seja, 206,25 metros.
As notícias que lhes haviam chegado, anunciando o retorno do Mestre, levaram-nos a dialogar com entusiasmo sobre as perspectivas do futuro. Saíram da cidade e ganharam a estrada de acesso ao caminho de Emaús, e entusiasmados, quase não se deram conta do estranho que se lhes acercara e iniciaram uma conversação. Pareciam estar cegos para a realidade ante as perspectivas do futuro. Inesperadamente, o desconhecido indagou-lhes: que palavras são essas que trocais enquanto andais? Sem dar-se conta do que estava acontecendo, um deles, de nome Cleófas, perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? Que foi? Indagou por sua vez o acompanhante. Quase as duas vozes, ambos responderam em ritmo acelerado. O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os príncipes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem libertasse Israel, mas com tudo isso, já lá se vai o terceiro dia desde que se deram essas coisas. Verdade é que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram perturbados, porque foram ao sepulcro de madrugada e, não lhe achando o corpo, vieram dizer que ele vivia. Então, um dos nossos foi ao túmulo e encontrou tudo como as mulheres haviam dito, mas a ele não ouviram. O dia esplendia de sol. Havia uma orquestração maravilhosa no ar e a natureza se abria ao encantamento do que logo sucederia. Complexas são as soberanas leis de Deus e sábia a sua justiça. A verdade teria que ser ministrada vagarosamente, lição por lição, a fim de que a pudessem absorver e nunca mais abandoná-la. O peregrino então falou-lhes com energia e bondade. Ó homens sem inteligência e lentos de espírito em crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinha o Messias que sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E abordando com lucidez e magia os conteúdos das Escrituras, comentou-os, referindo-se aos profetas desde Moisés e suas mensagens de advertência, despertando-os para a compreensão dos acontecimentos que se apresentaram funestos, porém necessários naquelas circunstâncias. A caminhada chegava a termo. Os viandantes iam adentrar-se na aldeia para buscar uma hospedaria quando perceberam que ele se preparava para seguir adiante. O sol declinava e o ar pesado da tarde cedia lugar à brisa refrescante que soprava dos montes em derredor. Nesse comenos, movidos por um sentimento inabitual, os viandantes o convidaram a ficar com eles, dizendo: Fica conosco, Senhor, pois a noite desce e o dia já está quase no ocaso. Ele ficou, adentrou-se na pousada, e à hora do repasto, quando ia ser servido o pão, ele o tomou em suas mãos e o abençoou, entregando-lhes algumas nacadas. Só então se lhes abriram os olhos e deram-se conta de que aquele que os acompanhara, confortara e iluminara era Jesus. Ali estavam as chagas, assinalando a crucificação, e os mesmos olhos penetrantes e transparentes de beleza, a doçura na voz e a irradiação de infinita paz. Embora não o houvessem identificado antes, o coração lhes ardia no peito, e desconhecido júbilo dominara-os por todo o caminho. Não tinham o que falar e nada era necessário dizer. Quando o Senhor desapareceu da sua frente,
não tergiversaram, retornando imediatamente a Jerusalém. Quando chegaram à cidade dos profetas, encontraram os discípulos reunidos e, tomados de ímpar felicidade, narraram tudo quanto lhes havia acontecido na viagem, informando com segurança. Sim, o Senhor apareceu, voltou para que nunca mais nos sintamos a sós. A Sinfonia da Esperança cantava no ar a balada dos júbilos sem fins. A Era Nova se estabelecia, fundando os seus alicerces na ressurreição de Jesus, sem cuja base tudo se reduziria a mitos injustificáveis.